Olá, meus irmãos queridos, como vocês estão? Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês. Eu não sei se vocês repararam, mas o canal ele está passando por algumas mudanças, né? Já mudou o fundo lá atrás, já mudou a introdução, mas nós estamos procurando essa constante mudança para ser cada vez melhor para vocês. Nós mudamos a foto de perfil, nós mudamos a foto de trás, né? Estamos com uma nova cara, com uma nova identidade. Antes de iniciarmos o vídeo, fique agora com a nossa mais nova vinheta. O perdão. O tema do nosso vídeo hoje será o perdão. O perdão ele é algo tão fácil, tão bonito de se falar, até que nós tenhamos, claro, a necessidade de exercê-lo. Mas, Pedro, afinal, o que é o perdão? Em uma rápida definição, no grego a palavra perdão apresenta os seguintes significados: deixar ir, deixar de lado, não guardar, remitir, esquecer. Contudo, o perdão ele não é amnésia. O perdão ele não é você simplesmente perdoar a pessoa e pronto, tudo foi apagado. Não. Mas também o perdão não é você perdoar e ficar com esse ressentimento, com essa mágoa dentro de você. Quer dizer que você não liberou um perdão genuíno, um perdão verdadeiro. O perdão ele faz parte de um processo extremamente doloroso, mas muito necessário. É como se tivéssemos uma ferida aberta, sabe? Aquela ferida aberta, exposta, quando nós somos pequenos, que nós devemos passar ali, o medicamento está aberto. E nós sabemos que se passar um medicamento ali vai arder, sabe? Vai queimar muito, mas logo aquela queimação vai parar. E o ferimento vai cicatrizar, vai cuidar mais rápido, sabe? Expor esse ferimento da alma e tratá-lo, meus irmãos, não é uma tarefa fácil, mas é crucial para que nós possamos alcançar a cura, para que nós possamos ter paz, para que nós possamos, sabe, ficar livres desses sentimentos. Contudo, perdoar também não é um sentimento. Hoje eu estou sentindo de perdoar fulano, ou eu estou sentindo de perdoar ciclano. Não. Perdão ele é uma decisão. Perdoar ele é uma decisão. Você decide perdoar porque você entendeu a mensagem do nosso Salvador, do nosso Senhor. Contudo, a nossa natureza pecaminosa, ela sempre vai buscar, ela sempre vai encarnar esses desejos, sabe, que não provém do Pai em nós. Desejos de raiva, desejos de ira, desejos de, sabe, de vingança, de devolver na mesma moeda. Né? Fulano fez isso comigo e ele me paga, cara. Ou fulano fez aquilo, nossa, eu tenho que devolver. Né? Mas isso são os desejos carnais. Isso não são frutos de um nascido de novo. Daquele que se julga, que fala que é nascido de novo. Olha o que diz em Levítico 19:18. Não se vingue, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame ao seu próximo como você mesmo. Eu sou o Senhor. Mais adiante, em 1 Coríntios 14, 13, 4, 5, vai dizer o seguinte: o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. Uma definição, meu irmão, bem rápida de perdão é que é algo que nós também não conseguimos fazer sozinho.
Para perdoar você não vai conseguir fazer sozinho. Para perdoar nós precisamos da ajuda de Deus, da ajuda do nosso Senhor Jesus. É somente através dele que conseguimos liberar esse perdão. É somente entendendo essa mensagem dele na cruz por nós que nós conseguimos compreender e liberar esse perdão ao nosso próximo. E claro, o perdão, ele é algo que ele faz parte da natureza do povo de Deus. Ele faz parte da vida, da essência do cristão. O verdadeiro cristão, sim, ele tem que perdoar. Ele tem que entender que esse papel ele é fundamental. Nós devemos cumprir tudo aquilo que o nosso mestre Jesus nos ensinou. E não somente aquilo que está na palavra que nos agrada, sabe, que nos convém, ou que a gente acha mais fácil. Não. Nós devemos seguir por completo, sendo verdadeiros imitadores de Cristo. E esse é o único jeito, seguindo o que o mestre ordenou por completo. Sabe? Que nós não sejamos como o jovem rico. O jovem rico chega e fala com Jesus, bom mestre, né? Se apresenta a Jesus e fala a Jesus que cumpria todos os mandamentos, né? O que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. E Jesus fala, obedeça os mandamentos, mas ele fala para Jesus que ele cumpria todos os mandamentos. E Jesus fala assim para ele, olha, agora vende tudo que tem, dê aos pobres e me siga. Exatamente aquilo tocou no coração dele. Por quê? Porque ele tinha dificuldade em renunciar, em abdicar da sua riqueza, do que ele tinha. Que nós não sejamos, meus irmãos, do mesmo jeito. Que nós não tenhamos essa dificuldade só quando for no quesito perdão. Não sejamos como o jovem rico. Nós chegamos aqui e compreendemos até agora uma definição de o que é o perdão, né? E como nós devemos se portar como os imitadores de Cristo. Mas vamos mais adiante um pouco. Por que perdoar? Mas Pedro, por que perdoar? Porque, primeiro, nós somos perdoados diariamente. Nós somos perdoados diariamente. E não é só uma, ou duas, ou três, ou quatro, ou 5 vezes. Mas é de um caminhão de transgressões. Pensamentos, ações, atitudes, posturas, fofoca e tantas outras coisas. Calúnia. Mas ainda assim, o Senhor nos perdoa. Imaginem só se Deus resolvesse fazer igual a gente. Olha só, meu filho, eu vou te perdoar até aqui. Até aqui, o meu perdão agora que você vai ter prazo de validade. Vai ser até aqui. Se você vacilar de novo, eu não vou te perdoar. E provavelmente você será condenado ao inferno, pois você será culpado de todas essas culpas, de todas as suas ações, e será condenado. Ou seja, até aqui você pode, mas depois eu não vou te perdoar. Já pararam para pensar nisso? Já pararam para analisar um pouco sobre isso? Nós temos tanta dificuldade em perdoar, mas nós somos perdoados diariamente. Sabe? Todos os dias. Todos os dias. Então que possamos ser um espelho do nosso Senhor Jesus. Eu listei 5 pontos negativos do que a falta de perdão pode nos causar, meus irmãos. Além disso, a falta de perdão, ela nos adoece. Ela é como se fosse um câncer, que ela vai nos destruindo pouco a pouco. A primeira é o ressentimento e amargura. Quando nós não perdoamos, nós carregamos esse ressentimento, essa amargura. Sabe, essas emoções vão nos perturbando, vão destruindo
a nossa paz interior. Ficamos ressentidos, ficamos amargurados e isso, aos poucos, sabe, vai nos danificando, vai nos danificando. Esse é o primeiro. O segundo é o estresse e a ansiedade. Sim, eles estão também atrelados à falta de perdão. Nós ficamos remoendo, sabe, relembrando também esses sentimentos constantemente. E a ausência de perdão, ela pode levar a altos níveis de estresse, sabe? A ansiedade e o estresse, ele ocorre justamente porque a gente fica, sabe, puxando aquilo, sabe, trazendo tudo isso de volta, sabe, vai ficando, sabe, estressado, vai ficando ansioso com tudo isso. O terceiro são os problemas de saúde. Sim, a ausência de perdão, ela também nos causa problemas de saúde. Estudos mostram que alguns dos problemas de saúde estão associados à falta de perdão. Além do estresse e da ansiedade que a gente citou aqui em cima, também tem mais alguns, como pressão alta, distúrbio do sono e até mesmo, meus irmãos, doenças cardíacas. Sim. Jesus, ele nos alerta sobre perdoarmos, porque creio eu que ele vê, né, com a sua onisciência, que a ausência de perdão, ela só não danifica somente o nosso relacionamento com Deus, mas ela danifica tudo, espiritual, físico, mental, emocional, sabe? Vai nos destruindo por completo e aos poucos. Não é só em uma área não, são em várias. E o quarto, o isolamento social. Sabe, quando nós não perdoamos, nós tendemos a nos afastar da pessoa que nos magoou. E logo em seguida vamos nos tornando mais duros e nos afastando de outras pessoas. E aos poucos, quando nós olhamos, isso se tornou um completo isolamento social, uma completa solidão. Você se isola completamente. Você, o único entretenimento que você tem, a única conversa que você tem é sentado na televisão, vendo a sua vida passar diante dos seus olhos, porque esse ressentimento, essa dor, sabe, tá muito constante. E o seu coração já está endurecido. E você vai só se isolando cada vez mais. Vamos adiante? O quinto e o último, e creio eu, o mais importante de todos eles. Bloqueio e crescimento espiritual. Sabe, a falta de perdão, ela pode sim nos paralisar espiritualmente. Quando nós não perdoamos, nós ficamos presos em ciclos de mágoas, de ressentimentos, impedindo um novo crescimento espiritual. E o pior, vocês sabem o que é? É que as nossas orações por conta disso não são nem ouvidas. Enquanto nós estivermos amargurados, sabe, com o coração duro e prestando louvores apenas de lábios ao Senhor, Ele não receberá. Ele não receberá. Sabe, você está com o coração amargurado, você está ferido, e você vai lá, sabe, e presta o louvor ali para o Senhor, fica ali, santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Mas por dentro você está completamente duro, você está completamente cheio de mágoa. E o Senhor não recebe o seu culto. Sabe, tem gente que ora durante muitos e muitos anos e as orações não são atendidas. Por quê? Porque não estão com o coração inclinado no Senhor. Vai ali, fala com os lábios, mas sai, sabe, coloca uma capa de bom servo, mas por dentro está cheio de amargura. E não recebe, o Senhor não recebe. E antes que questionem quem diz isso, não sou eu, são as próprias Escrituras. Vamos comigo em Mateus 5, 23 ao 24. Lá vai dizer o seguinte: portanto, se estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, 24, deixe sua oferta ali, diante do altar. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. A mágoa
o ressentimento, a ausência de perdão, compromete o nosso culto com o Senhor. Ele não quer o seu louvor, ele não quer suas palavras bonitas. Ele quer um coração sincero, um coração genuíno diante da presença dele. E falar em coração, como anda o seu? Como ele tem estado? E não termina por aqui, tem mais. Olha o que vai dizer em Mateus 6,14. Pois, se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoares as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial não perdoará a transgressão de vocês. Não precisa nem dizer nada, né, meu irmão? O texto por si só fala: perdoe, para que o Pai perdoe vocês também. Lembre-se, cristãos, o nosso único inimigo que nós devemos ter é o próprio Satanás. É o único inimigo do crente, é o Satanás. Sabe, muitas pessoas chegam e falam: mas que eu já recebi muitas mensagens assim: fulano tal é o demônio, é o capeta, sabe, aquela pessoa tal fez tal coisa. Não, não é. Ela é filha de Deus, assim como você. Embora ainda não tenha muitas das vezes aceitado, mas o Senhor tem planos para ela. O Senhor não rejeita ela. Sabe, se alguém que veio perfeito, sabe, não, pelo contrário, sabe, se assentou com pecadores, com publicanos, com prostitutas, não compactuando com o pecado deles, mas para que falasse do reino de Deus para eles, para que eles pudessem se arrepender. Quem é você com a sua capa, com a sua aparência de bom moço, de bom líder, para apontar ou falar que aquele ou esse não merece o perdão do Senhor? Eu e você somos miseráveis, nós precisamos da graça, da misericórdia do Senhor. Se não fosse por isso, todos nós estávamos destituídos. Se não fosse o sacrifício de Jesus, que veio e morreu na cruz do Calvário por nós, todos nós estávamos destituídos. Sabe, e aquele que veio nos ensinou a sermos pessoas, sabe, aquele que poderia nos condenar, aquele que poderia nos lançar ao inferno, foi um exemplo de conduta e pessoa, e ele quer que nós sejamos imitadores deles. Sei que apesar de nós termos falado, meus irmãos, tanto sobre perdão até agora, por incrível que pareça, vai ter muita pessoa que vai pegar e falar bem assim: Pedro, mas eu não sou muito crente. Pedro, mas eu não sou Jesus. Né? Jesus era perfeito. Né? Por isso mesmo, espertão, eu vou te mostrar 4 exemplos bíblicos de pessoas que, assim como eu e você, cumpriram com excelência muito bem aquilo que o Senhor nos mandou, que tinha uma natureza pecaminosa, caída como a nossa. E no final de cada um desses exemplos, nós vamos fazer uma pergunta reflexiva. Vamos adiante? O primeiro deles é José e seus irmãos. Sabe, José ele foi vendido por seus irmãos, foi dado morto como seu pai, foi para a terra do Egito, né, vendido por algumas moedas, foi para a terra do Egito, para uma terra hostil, sofreu bastante, foi preso, acusado, humilhado, sabe, passou anos lá. E mesmo com tudo isso, depois de anos, já como governador de todo o Egito, encontrou seus irmãos. E vocês sabem o que José fez? José perdoou seus irmãos. E a pergunta reflexiva é a seguinte: se Deus te desse poder e recursos, assim como fez com José, com as pessoas que te causaram tanta mágoa, você as perdoaria? Ou você usaria esse recurso para prejudicar essas pessoas? A resposta que tiver no seu coração vai dizer muito sobre você. O segundo exemplo, o filho pródigo. Nessa parábola, o pai ele recebe o filho de volta depois de ter desperdiçado tudo. Depois de ter pegado a herança do pai,
ido mundo afora, foi mundo afora, gastou tudo, sabe? Ficou sem nada. E aí resolve voltar para casa. E quando volta, o pai o perdoou e recebeu com uma grande festa, sem qualquer condenação nenhuma. A pergunta reflexiva é a seguinte: as pessoas que você perdoa como o pai do filho pródigo perdoou ele? Ou você perdoa com o famoso pé atrás, ou impõe algumas condições? Eu te perdoo se. Pense um pouco e respondam aí para vocês mesmos. O terceiro, Estevão. Nos últimos momentos de sua vida, Estevão estava ali, amarrado, foi acusado de blasfemar contra a lei de Moisés. E enquanto ele era apedrejado, ele orou. Ele orou. E vocês sabem o que Estevão pediu? Para que Deus recebesse o seu espírito e para que o Senhor perdoasse os seus opressores. Estevão ele deixou um grande exemplo fazendo isso, mostrando, sabe, mesmo não sendo perfeito, né, igual Jesus, igual as pessoas usam essa desculpa para poder se justificar e continuarem com os corações duros. E a pergunta reflexiva é: você tem orado por aqueles que te perseguem? Você estaria disposto a dar um copo d'água, alimentá-los, se eles precisassem de você? E a quarta, Davi. Davi, entre o óleo da unção e a coroa, teve um processo, um deserto no meio. Né? Davi foi perseguido quantas e quantas vezes. Davi foi perseguido por Saul. Sabe, Saul tentou matar Davi. Davi teve que se esconder em cavernas como um marginal, um herói que tinha matado Golias. Sabe, alguém que se tornou um homem em braço direito de Saul, tinha que se esconder em cavernas com medo. Mas ainda assim, quando ele teve oportunidade, ele não matou Saul. Quando ele teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou. E o que dizer da sua família? Quando ele era mais novo, quando foi ungido, o profeta Samuel foi a caminho da sua casa, em direção à sua casa, e quando chegou lá, ninguém avisou para Davi. O profeta Samuel, na época, era considerado o embaixador do céu na terra. Era uma pessoa importantíssima e ninguém avisou para Davi. Davi estava pastoreando as ovelhas no sol, sabe? Talvez passando por diversas coisas, pela indiferença que sofria com os irmãos, os maltratos. Mas, ainda assim, mesmo sendo esquecido, quando Samuel passa de um por um e fala que nenhum vai ser o rei, Jessé vai e lembra: tem Davi. Davi tá lá. Tem Davi. Vai lá e busca ele. E aí ele nos ensina uma lição mais importante. Além de não ter matado Saul, aquele que o perseguia, quando ele chega diante do pai dele, ele chega com um coração simples, com um coração humilde. E a pergunta final é: será que você tem sido um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus? Ou será que você tem sido um homem, uma mulher, segundo o coração dos homens? Examine a si mesmo, meu irmão, e pense. Se necessário, assista esse vídeo de novo. Sabe? Que o Senhor fale com você, que o Senhor fale ao seu coração. Esse foi o nosso vídeo. Esses foram os pontos que a gente aplicou sobre o perdão. E creio eu que se você aprender, se você buscar, sabe, e aplicar eles dia após dia na sua vida, vai sim haver transformação.
Sabe, nós procuramos ser imitadores do Senhor, mas somente em alguns aspectos, não por completo. Mas o Senhor, ele não nos quer pela metade. O reino dos céus é sim, sim, não, não. Que essa mensagem tenha edificado no coração de cada um de vocês. E que o Senhor tenha falado a cada minuto. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até a próxima. Valeu!